que tem de real hoje? Bom, Braço mecânico já tem? tem, mas, cara, é que deixa eu tentar te explicar. Tá. Você tem um córtex no seu cérebro, Que é? que é aquela camada mais externa. Ah, tá, aquela camada e um externa. pedacinho dessa camada externa, digamos que isso aqui é o córtex. Digamos que essa trilha aqui de jujuba é o córtex motor. Isto é a região do seu cérebro envolvida com movimento motor. Tá. Nessa região, você tem, cara, sei lá, deve ter pelo menos uns 10 bilhões de neurônios ali. Bilhões. Para eu fazer isso aqui, ó, sei lá, 10 mil neurônios dispararam. Tá. Eles disparam um estímulo elétrico mesmo. Tanto é que quando a gente mede em milivoltagem. Igual tem na tomada, só que no cérebro em milivolts. Que no Matrix os caras ficam usando para a eletricidade para movimentar Pode crer. as máquinas. Né? Pode crer. Então, quando a gente fez isso daqui, ó, 10 mil neurônios se ativaram. Para você, digamos que eu não tenho um braço. Para eu colocar um braço que faça isso, cara, os pesquisadores vão ter que mapear quais desses 10 mil neurônios se ativaram. Dos 2 bilhões? Dos 10 bilhões. Dos 2 bilhões, quais 10 mil se ativaram quando eu fiz isso. Nossa! E aí eles vão ter que botar um eletrodo em cada um dessa regiãozinha para eu conseguir ligar de novo esses neurônios e o braço fazer isso. Nossa, então não Você é tão entende? fácil. Só que aí tem um detalhe. Esses meus 10 mil são diferentes dos seus. Os meus estão organizados assim. Ah, é? Os seus estão organizados assim. E o dele está organizado assim. Ai, cara, o mapa é totalmente É diferente. muito difícil, cara. É muito Eu difícil achei que fazer. tava bem próximo. Não, isso quem fala muito também é esse meu outro amigo, o Andrei. Ele comenta muito porque ele, cara, foi lá para os Estados Unidos, já trabalhou com macaco. Mas esses vídeos que a gente vê da galera Mas isso daqui, os caras levaram, tipo, 5 anos para ensinar a fazer. É? Aí como é que você vai ensinar a abrir uma porta? Mais 5 anos, entendeu? Entendi. É muita informação, cara. É muita coisa imprevisível. Eu sempre digo, o Andrei comenta isso também, para você abrir uma garrafa, é muito difícil pro seu cérebro. É, tanto que falam porque um robô consegue fazer tarefas difíceis de forma fácil e tarefas fáceis é muito difícil. Exatamente, fazer cara. um robô andar é muito mais difícil do que fazer ele fazer cálculos absurdamente Exato. Agora complexos. faz ele jogar futebol. É, Tá louco, cara. Como é que você vai programar um robô? exatamente. E, cara, pra fazer isso aqui, ó. O robô, pra fazer isso aqui, você vai ter que Colocar a pressão certa, Exato, não o quebrar peso. isso. Exato, você Entender, pegou. Você pegou o jeito. É, Ele não pode pegar e bater isso aqui. é. Você vai ter que informar o robô qual que é o peso que tem aqui, porque ele tem que levantar certinho. Ou você vai ter que botar um sensor, tipo uma balança na mão dele, que faz um cálculo e ajusta na hora o movimento quando ele souber o peso disso. Você entende? É, muito O quão complexo? Quem tá viajando E muito... pra gente é uma coisa super Pra gente fácil. É super fácil, super simples. A gente tem Uma habilidades... criança faz É isso. muito, cara. A gente tem habilidades finíssimas, assim. É bizarro. Agora, quem tá viajando bonito para esse lado, e aí eu apostaria minhas fichas, é o Elon Musk. Total. O Elon Musk tem um projeto chamado Neuralink, que é um projeto onde ele está indo para essa parte de interface cérebro-máquina. Ele conseguiu mapear de uma maneira muito limpa e até então não vista com a tecnologia que ele fez o cérebro, o córtex motor de um porco andando. Tipo assim, o porco estava andando numa esteira Sei. e ele conseguiu ver quais daqueles 10 mil neurônios se ativavam. Óbvio que no porco é um número diferente, em nós também não é 10 mil, foi um número arbitrário, né? O porco estava andando e ele conseguiu mapear quais dos neurônios estava disparando quando o porco fazia cada movimento. Então, digamos que você pode pegar aquela informação e plotar num porco paraplégico e ligar aqueles neurônios, pode ser que o porco caminhe. O computador fazendo aquela mesma programaçãozinha. Exatamente. E o mais bizarro do Elon Musk é que ele fez isso com uma tecnologia muito pequena. Porque até então o Miguel Nicoleles, que é um neurocientista brasileiro, ele conseguiu ter vários avanços no sentido desses estudos de interface cérebro-máquina. Só que até devido ao dinheiro que o Elon Musk tem e que a ciência tem, né, uma desproporção gigante, o Elon Musk conseguiu fazer o que o Miguel Nicoleles fez, só que com implantes cerebrais e tipo minúsculos, cara. Ele conseguiu fazer umas coisas muito pequenininhas, muito bonitas. Então, ele disse que daqui uns 10 anos ele vai conseguir transplantar memória. Isso é outra coisa que eu ia te perguntar agora. Tem um cara chamado Susumu Tonegawa, que é um pesquisador do MIT, Estados Unidos,
que ele trabalha com uma técnica chamada de optogenética, que é basicamente você jogar um estímulo luminoso numa população de neurônios e aquela população de neurônios se acende. Deixa eu tentar explicar. Quando a gente armazena uma memória, Vilela, a memória ela fica num engrama. O que é engrama? Engrama é uma população de neurônios que armazenam uma informação. Tá? Então, digamos que você aprende que isso aqui é doce. Alguns neurônios do seu cérebro se ativaram. Tipo aquilo ali, ó. Imagina que aquilo ali está piscando. Aquilo ali, imagina que é um monte de neurônio se ativando. Tá. Digamos que ele pare de piscar em algum momento e forme uma imagem. Entendi. Essa imagem que formou, digamos que são uma população de neurônios envolvidas por você entender que isso aqui é doce. Sempre que você lembrar que isso aqui é doce, foi aqueles neurônios que te mostraram. Um trauma, por exemplo, fica num engrama. Se você lembra que tomou um choque quando ligou o chuveiro, armazenou no engrama na sua cabeça. Quando você vai ligar o chuveiro de novo, aquele engrama liga falando, você já tomou um choque aqui. Você foi picado por cobra, Exato. Quando eu vejo uma cobra... Exato. Tá. O Susumu Tonegawa conseguiu transplantar uma memória de trauma em rato. De outro rato? Ele pegou um rato, colocou... Cara, é meio louco isso. Ele pegou um rato, colocou num... Ele é hoje o maior especialista em memória do planeta. Ele pegou um rato, colocou num aparato de laboratório onde dá um choquinho nas patinhas do rato. É tipo o choque que a gente toma quando vai desligar o chuveiro quente, assim, toma um choque. É a mesma coisa, não é nocivo, só que é o suficiente para ter um reflexo de retirada. E ele viu no cérebro do rato que quando o rato tomou um choque, uma população de neurônios se ligou. Ele pegou essa população de neurônios... replicou num outro que nunca tinha tomado choque. Sim. E quando ele botou o rato lá, o rato estava com medo de descer. Nossa. Como se lembrasse que já tinha tomado um choque e não queria descer mais. Ele transplantou memória. Óbvio que daí para uns humanos... Claro. Mas, cara, mas um caminho. Mas vamos falar de memória. O que é a memória no cérebro? A memória no cérebro é uma informação contida numa rede de neurônios. A memória ela pode ser implícita, isto é, você não sabe que sabe. Como, por exemplo, dirigir um carro. Você não sabe como você dirige um carro. Você entra no carro e sai andando. É uma memória motora. Você não sabe como é que você caminha. Você caminha. Não fica pensando, agora eu vou pisar, agora eu vou relaxar o músculo, agora eu vou a panturrilha, eu tenho que flexionar e tal. Você não faz isso, você só caminha. Isso é uma memória que a gente chama de implícita. Memória que você aprende sem saber que aprendeu. E tem as memórias explícitas. Por exemplo, onde é a capital do Brasil? Você sabe declarar essa memória. Memórias ficam em redes de neurônios. As memórias podem ser memórias de como o rato que tomou um choque, ele lembra que ele não quer mais descer ali. Ficou aversivo para ele não quer mais. No caso, o Susumu Tonegawa transplantou esse medo para um outro animal que nunca tomou choque. Isso é meio bizarro. Então isso é uma memória. Memória é uma coisa que fica numa região do cérebro. Olha que interessante, cara. Esse ano saiu um estudo na Nature Medicine, uma revista do grupo Nature, que é uma das melhores do mundo, falando nessa parada de interface cérebro-máquina, onde os pesquisadores fizeram uma coisa muito fodida, Vilela. E isso realmente é meio assustador, cara. Há algum tempo já se tem feito uma coisa chamada de estimulação cerebral profunda. O que é estimulação cerebral profunda? Estimulação cerebral profunda é você... Por exemplo, a Ellen Mayberg, que é uma pesquisadora muito fodida na área de depressão, ela meio que curou a depressão de 4 pacientes fazendo estimulação cerebral profunda. Existe uma região no cérebro chamada córtex cingulado anterior, não precisa saber onde é e tal, mas fica meio no meio do cérebro, um pouco mais para frente, que é uma região hiperativa na depressão. O paciente tem ela super ativada. É uma região envolvida com monitoramento de conflito, enfim, um monte de coisa. A Ellen Mayberg pegou 4 pacientes com depressão resistente ao tratamento, que tentaram de tudo, psicoterapia, medicamento, etc, e nada funcionou. Falou, vocês querem operar? Vamos operar? Eu vou tentar desligar essa região de vocês. Mas pode ter colateral, vocês aceitam. Não tinha mais o que fazer com os pacientes, eles não aguentavam mais, aceitaram. O que ela fez? Acho que ela é do Hospital John Hopkins, estrutura fodida, neurocirurgião e tal. Ela abriu o cérebro dessas pessoas e botou um eletrodo lá no meio nessa região. Um eletrodo que larga uma corrente elétrica. E ela meio que desligou essa região com uma corrente elétrica. Quando ela desligou essa região com uma corrente elétrica,
ela fala em palestras que os pacientes fizeram assim, ó. Eles estavam assim, aí começou a impulsionar a eletricidade e os pacientes, tipo... E uma delas até perguntou, o que vocês fizeram? Parece que o mundo tá mais colorido. Nossa. E ela começou a chorar e tal, porque ela disse que parece que ela desligou, parece que ela encostou no interruptor e a paciente melhorou. E depois ela deu essa estimulação por 3 semanas e os pacientes não foram mais estimulados e até depois de 6 meses eles não estavam mais deprimidos. Nunca mais desenvolveram criaram depressão. novas conexões. Alguma coisa mexeu ali e a paciente e melhorou da depressão. Uma paciente que nunca respondeu nem a medicamentos, nem a nada. Caramba. Aí você pergunta, pois, então a gente tem a cura. Mas, cara, como é que a gente vai fazer essa cirurgia em todo mundo? É. Caríssimo. Deve ser $1 milhão para conseguir entrar no cérebro. Tem que ser muito especialista, é muito difícil de fazer. Mas ela mostrou que estimulação cerebral profunda ajuda. Aí, falando da interface cérebro-máquina, esse ano saiu um estudo na Nature Medicine avançando nesse sentido, Vilela. E isso é realmente impressionante, cara. Esse estudo que eu vou mostrar agora. A Ellen Mayberg, ela deu um estímulo meio que arbitrário. Tipo, eu vou diminuir a atividade dessa região. Os pacientes estavam no hospital, não podiam sair caminhando com o eletrodo na cabeça e tal. O que elas fizeram agora, nesse novo estudo... Deixa eu tentar explicar. Me acompanha. Eles botaram um eletroencefalograma portátil na cabeça da pessoa. O que é isso? A pessoa andava meio com um capacetinho e esse capacetinho ficava registrando a atividade dos neurônios, por fora da cabeça mesmo. Ele conseguia registrar, pegar a eletricidade lá dentro e fez meio que um mapa do cérebro da pessoa. E eles falaram, ó, você anda com uma paciente deprimida, a Sarah, até saiu no Fantástico, se não me engano, essa notícia. A paciente deprimida, nunca funcionou nada, nenhum medicamento, nada e tal, paciente desesperada, várias tentativas de suicídio. Falou, ó, a gente vai botar isso aqui e a gente vai ficar registrando sua cabeça por 10 dias. Sempre que você se sentir mal, que a bad vir, você ficar para baixo, eu quero que você anote a hora do dia e como que você se sentiu num papelzinho. O que eles pegaram depois de 10 dias, Vilela? Eles pegaram quando ela anotou e fizeram um match sobre o que estava acontecendo no cérebro dela. E eles perceberam que quando ela sentiu tristeza, uma região do cérebro aumentou a atividade, que é a região da amígdala. Não aqui, é do cérebro, que fica lá dentro. Cara, olha o que eles fizeram, cara. Eles fizeram um implante por baixo do couro cabeludo dela, grudado no crânio, de um computadorzinho que saía 2 fios do computador. Um fio do computador saía e ia para a amígdala, e eles ensinaram para esse computador a detectar aquele padrão de atividade que acontecia na amígdala quando a paciente ficou mal. E o outro fiozinho ia para o sistema de recompensa. Então, é tipo, eu sou o computador e eu estou conectado no sistema de recompensa da paciente e estou conectado na amígdala. Eles ensinaram o computador, Vilela, a sempre que a amígdala tinha aquele padrão de atividade que deixava mal a paciente, estimular o sistema de recompensa da paciente. Ou seja, a paciente... Sem nada, cara. Tá na cabeça dela. Não precisava ficar no hospital, nada. A paciente relata que estava andando no meio da rua, do nada, ela sentiu uma bad e do nada ficava bem. Tipo, o próprio computador estava monitorando, o próprio cérebro monitorava o próprio cérebro. Eles chamam isso de loop fechado. É estímulo em loop fechado. O computadorzinho monitorava a amígdala e, opa... Começou a ficar mal. Começou a ficar assim esse padrão específico... Vamos ligar o sistema de recompensa e aumentar a dopamina e serotonina e tal, para ela ficar bem. Diz que ela tava andando de boa, assim, começava a ficar meio ansiosa e tal, quando vê, ficava de boa. Que doideira. Isso é muito, muito difícil de fazer, cara. O que esses pesquisadores, o avanço que essa galera fez, é sem precedentes na história, assim, é impressionante realmente. Difícil, caro, né? Mas quem sabe daqui uns 10 anos a gente tudo tem... Começa assim. Tudo começa assim. Quem sabe depois daqui uns 10 anos a gente populariza. tem...